Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 3 de junho, celebramos São Carlos Luvanga e companheiros mártires. Atraídos pelos missionários da África, chamados Padres Brancos, Carlos Luvanga, que pertencia ao clã Nagab, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens que serviam à corte do rei Mwanga em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, e recebendo em 1934, pelo Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com os colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, que foram causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos chamado Dionísio foi visto ensinando religião. Assim, de próprio punho, o rei atravessou seu peito com a lança, deixou-o agonizando por toda a noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou este exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com firme propósito de não negar a fé, seguido de outros 15, quando em sua corte o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então matem-nos. Decidiu bruscamente o rei, dirigindo-se aos algozes. Além do ódio à religião, acredita-se que o rei também estava movido pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajens muitas vezes eram obrigados a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão em Namugongo, sofrendo ultrajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos, dirigindo suas últimas palavras a um dos jovens que viriam a morrer com ele. Pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. A tentativa foi frustrada. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles, jovens de até 20 anos, renegou, até que em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezaram até o fim, e um deles dizia ao morrer: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. São Carlos Luvanga
e os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 por Bento XV. E 30 anos depois de declarado padroeiro da juventude africana, o Papa Paulo VI, em 1964, canonizou esse grupo de mártires. Meu Jesus, ensina-me a testemunhar a fé como fizeram estes servos fiéis teus, que enquanto eu viver, o Senhor me conceda a graça da oração constante, da perseverança nos teus ensinamentos e do amor à tua santa pureza. Que eu possa ser parte dessa fonte que nunca deixa de jorrar, a tua água, que é a fonte de libertação e salvação. Conceda-me, Jesus, pela intercessão de São Carlos e de todos os seus jovens companheiros, uma fé muito além do meu entendimento e um coração abandonado à tua vontade. Assim seja. São Carlos Luvanga e companheiros mártires, rogai por nós. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.